Quais são os pilares para uma jornada de remissão da sua doença autoimune? Se você não me conhece, eu sou a Nutribia Genic, convivo com o diagnóstico de esclerose múltipla desde os 12 anos. E assim como a esclerose múltipla, existem outras doenças autoimunes que também têm períodos onde se tem o surto e se fica em remissão, que é aquele período da doença onde você não tem novos surtos, novas lesões ou uma progressão tão intensa da doença. E é justamente focado nesse processo de remissão que a alimentação entra como um desses pilares. Mas calma, não vou dar spoiler sobre todos esses pilares ainda. Mas é importante dizer que ainda não existe cura para as doenças autoimunes em sua grande totalidade. Mas existem sim tratamento e muitas estratégias para melhorar nossa qualidade de vida com esses diagnósticos, como no caso da esclerose múltipla, da neuromielite óptica. O primeiro pilar que eu não posso deixar de falar é o pilar medicamentoso. Hoje, muitas doenças, como é o caso da esclerose, da neuromielite, da MOGAD, enfim, são doenças que, apesar de não ter cura, existem sim tratamentos medicamentosos voltados a essa patologia. E quanto antes você iniciar o tratamento medicamentoso, mais qualidade de vida você tende a ter, principalmente lá no final da sua vida com esse diagnóstico. Então isso é um ponto muito importante. O pilar medicamento é essencial hoje quando a gente fala em tratamento aí das doenças autoimunes, como é o caso da esclerose da neuromielite. Eu não posso deixar de falar do pilar da alimentação, porque esse, querendo ou não, né, é o meu queridinho. Mas a alimentação é um pilar aí extremamente importante, tanto de redução de sintomas, quanto de progressão da doença também. Hoje a gente já tem estudos aí que respaldam que quanto maior, por exemplo, é o consumo de alimentos ultraprocessados, pior é a carga lesional nas ressonâncias magnéticas dos pacientes com esclerose múltipla, você sabia? Então é importante a alimentação, eu falo eu como paciente, quando eu tinha um padrão alimentar mais inflamatório, não seguia nenhum padrão, nenhum protocolo nutricional, o quanto a minha qualidade de vida era péssima, o quanto de surtos eu tinha, de sintomas, de progressão acelerada e o quanto os próprios surtos vinham de uma forma muito intensa, muito agressiva ali. E também quando eu fazia o tratamento ali da pulsoterapia, o quanto eu demorava para voltar à minha rotina normal do dia a dia. E o quanto depois de buscar a alimentação e começar a aplicação da alimentação, o quanto eu consegui reduzir carga lesional, quantidade de surto, né, quantidade ali de vezes que eu precisava parar a minha rotina normal por conta de sintomas mais agressivos. E também mesmo quando eu tive surto, que foi um único surto, né, em todo esse período, o quanto ele veio extremamente leve e o quanto eu consegui me recuperar bem, né, pós-surto aí depois da medicação também. Não posso deixar de falar de um pilar muito importante, que é um queridinho também, que é o exercício físico. Eu sempre falo que, independente do tipo de exercício, faça alguma coisa, se mexa, se movimente, coloque esse corpo para, né, aí se movimentar, para balançar realmente, porque a gente precisa de exercício. Exercício, assim como comida, é vida e não dá para falar em qualidade de vida, em remissão, sem falar em exercício físico, com certeza. Então procure um profissional capacitado para te ajudar, seja uma fisioterapia, uma musculação, uma natação, enfim, um exercício que você goste, tenha prazer e consiga fazer com constância. Falando em pilares, claro que a saúde emocional é essencial, então não tem como falar em cuidado, em remissão, sem falar em terapia, um processo de conversa, um processo de lidar com as emoções. Eu falo como alguém que nunca gostou de terapia, hoje eu falo, a minha terapeuta, ela ela parar de me atender, ela vai ter que dar uma falecida, assim, porque não troco, porque eu aprendi a fazer terapia. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que nem cozinhar, que nem andar de bicicleta, a gente tem que aprender a fazer terapia. Porque às vezes a gente só deixa o psicólogo, o terapeuta ir até uma determinada área, em outra a gente não deixa mais. E não, a gente tem sim que conversar sobre tudo, falar, expor as nossas emoções, isso é muito importante. Não posso deixar de falar como um dos pilares do gerenciamento de estresse, não só falando em terapia, tá? Mas principalmente com relação a coisas da nossa rotina que baixam o nosso nível ali de estresse, né? Que dão prazer, atividades lúdicas, prazerosas, jogos, passeios, viagens,
ver amigos, pessoas, isso é muito importante, o convívio social, essa parte é essencial. É claro que existem muitos outros pilares, eu quis trazer alguns dos principais, mas existem outros pilares e eu queria conhecer de vocês. Quais são as terapias complementares que vocês fazem para o diagnóstico autoimune de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer outras terapias também junto com vocês.